A voz que rompe o silêncio. Em meio à tempestade, quando os ventos urram e os trovões parecem engolir qualquer sinal de esperança, há algo que muitos esquecem de procurar. Uma voz. Não qualquer voz, mas uma que não se confunde com o estrondo dos céus ou o pavor da alma. Uma voz suave, firme, inconfundível. É a voz de Deus. Para muitos, ele fala no silêncio da madrugada ou na leitura de um versículo. Mas há aqueles momentos, raros e marcantes, em que Deus fala no caos, no vendaval, no meio do furacão emocional que nos cerca quando tudo parece perdido. Foi numa noite dessas que a história de um homem comum mudou. O céu parecia em guerra com a terra, e a tempestade não era só no clima. Dentro dele, tudo ruía. Relacionamentos, fé, autoestima, esperança. Cada coisa em sua vida parecia um galho arrancado pelo vento. Ele gritou, não com palavras, mas com a alma. Não pediu socorro a ninguém. Não tinha mais forças nem para orar. Mas foi aí que aconteceu. No meio daquele som ensurdecedor da natureza em fúria, algo diferente surgiu. Um chamado, não alto, mas nítido. Não confuso, mas direto. Era como se o próprio vento carregasse a voz de Deus, e ela dizia, eu ainda estou aqui. Esse tipo de encontro com Deus não é exclusivo de profetas ou santos. Está disponível a todos que, em algum momento, chegaram ao limite. A Bíblia está cheia de histórias assim, de Elias ouvindo Deus não no terremoto ou fogo, mas no sussurro suave, de Jonas no ventre do peixe, em desespero ouvindo o chamado para recomeçar, de Paulo em meio ao naufrágio, sendo lembrado que sua missão ainda não havia terminado. Deus tem uma habilidade incomparável de usar o improvável para comunicar o inevitável, seu plano. É comum esperar ouvir Deus no conforto do culto, na paz da oração tranquila, no silêncio da madrugada, mas ignoramos que às vezes Ele precisa que o mundo à nossa volta desabe, para que finalmente escutemos. Porque enquanto tudo está calmo, temos a ilusão de controle. Mas quando a tempestade chega e nos desmonta, ficamos vulneráveis o suficiente para ouvir com o coração, não apenas com os ouvidos. Essa voz que rompe o silêncio da nossa alma não vem com condenação, mas com propósito. Não vem com julgamentos, mas com direção. Quando tudo falha e ainda assim conseguimos ouvi-la, algo dentro de nós muda. Há quem diga que é um sussurro. Outros juram que é como um trovão manso. Mas todos concordam. Depois que você ouve, nunca mais é o mesmo. A verdade é que a tempestade tem o poder de tirar tudo que é superficial. Os filtros caem, a performance some, a máscara se desfaz. E quando tudo o que sobra é o nosso eu cru, frágil e cansado, Deus se aproxima. Porque Ele não fala com a imagem que projetamos para o mundo. Ele fala com o que realmente somos. E é por isso que Ele escolhe, muitas vezes, o caos como cenário de sua revelação. Não para nos destruir, mas para nos encontrar. É nessa experiência que nasce a convicção de que Deus não é apenas um conceito distante ou uma ideia confortável. Ele é real. E fala. Não quando queremos, mas quando precisamos. Não com palavras humanas, mas com autoridade celestial. O chamado no vento não é poético. É real, visceral, poderoso. E talvez você que lê isso agora esteja nesse ponto da vida, onde tudo grita, tudo dói, tudo é incerto. E a última coisa que você espera é ouvir Deus. Mas talvez seja exatamente aí que Ele decida falar. Porque Ele não se limita ao altar. Ele entra na bagunça. Ele pisa no meio do furacão. Ele vem quando ninguém mais vem. E quando Ele fala, até o vento muda de direção. A primeira lição da tempestade é essa. Deus fala, mesmo quando achamos que Ele se calou, mesmo quando achamos que Ele se foi, mesmo quando o barulho é alto demais, sua voz não compete, ela se impõe, não porque grita, mas porque carrega a verdade, porque atravessa o vento, entra no coração e acende a centelha de algo novo, um recomeço. Portanto, se você está em meio ao vendaval, não se desespere.
Ouça, não com os ouvidos, mas com a alma. Porque pode ser que, entre um trovão e outro, a voz dele esteja dizendo: ainda não acabou. Eu ainda estou escrevendo sua história. Tempestades que revelam propósitos. As tempestades não pedem licença. Elas chegam sem aviso, invadem a rotina, derrubam planos, varrem certezas. E nossa primeira reação, quase sempre, é a revolta. Por que comigo? Ou, o que eu fiz para merecer isso? São perguntas comuns. Mas o que poucos percebem, e menos ainda aceitam, é que essas tempestades muitas vezes não são punições, mas revelações. Elas não vêm para acabar com tudo, mas para mostrar o que realmente importa. E, principalmente, para revelar o que Deus quer nos mostrar que, de outra forma, não veríamos. Foi assim com Jó. Ele era íntegro, justo, temente a Deus. Mesmo assim, perdeu tudo. Família, saúde, bens. O mundo dele desabou como um castelo de areia na beira do mar. Mas o que pareceu um ataque injusto da vida foi, na verdade, um processo profundo de revelação. No fim, Jó declarou: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A tempestade não tirou apenas o que ele tinha. Ela abriu os olhos para quem Deus realmente era. E isso no final foi muito maior do que tudo que ele perdeu. Existe um propósito escondido em cada vento que nos empurra. Cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada oração feita entre soluços tem um valor que não se pode calcular com olhos naturais. Deus não desperdiça sofrimento. Se Ele permite uma tempestade, é porque há algo ali, escondido no meio da dor, que pode ser transformado em destino. É na tempestade que as máscaras caem e o verdadeiro caráter aparece. Quantas pessoas só descobriram a própria força depois que foram desafiadas pelo inesperado? Quantas só aprenderam a orar de verdade quando não havia mais ninguém para ajudar? Quantos só ouviram Deus claramente quando tudo ao redor virou ruído e o silêncio dele passou a ser um grito? A dor revela. Revela quem somos. Revela onde estão nossas raízes. Se a vida é uma árvore, a tempestade é o teste das raízes. E quando tudo parece que vai cair, é aí que descobrimos se estávamos firmados na areia da ilusão ou na rocha da fé. Deus usa esse momento de exposição não para nos envergonhar, mas para nos curar, para nos ensinar, para alinhar nossa visão com a dele. É também durante as tempestades que descobrimos que não estamos sozinhos. Os discípulos no barco, por exemplo, se viram em meio a ondas gigantes e ventos impiedosos. O pânico era real. Mas Jesus estava ali, dormindo, sim, mas presente. E no momento certo, ele se levantou e ordenou que o vento se calasse. A tempestade, nesse caso, não apenas revelou a fragilidade dos discípulos, mas também o poder de quem estava com eles. Eles saíram daquele barco diferentes, não apenas por terem sobrevivido, mas por terem conhecido, de perto, o domínio de Jesus sobre o impossível. Assim também acontece conosco. Cada dificuldade é um espelho e um mapa. Um espelho que revela quem realmente somos. Um mapa que aponta para onde Deus quer nos levar. A chave é parar de perguntar por quê e começar a perguntar para quê. Porque o porquê nos mantém presos à dor, enquanto o para quê nos conduz ao propósito. E o propósito nem sempre é confortável. Às vezes ele exige perda, renúncia, quebras. Mas do mesmo modo que um vaso só pode ser refeito depois de ser quebrado nas mãos do oleiro, nossa vida às vezes precisa ser desestruturada para que Deus a reconstrua com uma forma mais perfeita. Não é sobre entender, é sobre confiar. Porque nem toda tempestade vai fazer sentido de imediato. Algumas só revelam seu propósito meses ou anos depois. Mas uma coisa é certa: nenhuma tempestade é aleatória nas mãos de Deus. Ele é especialista em transformar ventos impiedosos em sopros de destino. E quando finalmente saímos do outro lado, molhados, cansados, mas vivos, entendemos. Entendemos que foi necessário, que não foi punição, mas preparação,
que não foi fim, mas recomeço, que Deus não estava contra nós, mas conosco, nos guiando, mesmo quando achávamos que estávamos à deriva. Tempestades são sim assustadoras, mas também são sagradas, porque é nelas que Deus nos forma, nos revela e nos chama. Não para voltar a ser quem éramos, mas para nos tornarmos quem Ele sempre quis que fôssemos. Quando o medo encontra a fé, o medo é uma força poderosa. Ele paralisa, sufoca, mente, faz o futuro parecer uma ameaça e o presente um castigo. E quando o medo encontra uma tempestade real, dessas que chacoalham por dentro e por fora, o desespero pode nos fazer esquecer até mesmo quem somos. Nessas horas, é como se tudo o que sabíamos sobre Deus evaporasse. E o que resta é só um grito preso na garganta. Mas é justamente nesse encontro entre o medo e a tempestade que nasce a fé genuína. Porque a fé verdadeira não é a ausência de medo, é a decisão de confiar, mesmo com o coração disparado. Um dos episódios mais marcantes da Bíblia ilustra isso com perfeição. Pedro, em meio a uma noite escura e a um mar revolto, vê Jesus caminhando sobre as águas. A cena em si já é desconcertante, mas o mais inacreditável é o que acontece depois. Jesus o chama. Um convite impossível, um desafio irracional. E Pedro responde. Ele sai do barco. Ele caminha. Por um breve momento a fé venceu o medo. Mas então ele olha para o vento, para as ondas, para a lógica, e afunda. Essa história não é só sobre Pedro, é sobre todos nós. Quantas vezes demos passos de fé e ao primeiro sinal de ameaça retrocedemos? Quantas vezes ouvimos a voz de Deus nos chamando para confiar, mas nos deixamos dominar pelo medo do "e se?". A fé é esse fio tênue que se estica entre o chamado de Deus e a nossa decisão de obedecer, mesmo quando tudo parece dar errado. Mas há algo maravilhoso nesse relato. Jesus não repreende Pedro por ter afundado. Ele o levanta. Ele o segura. Ele o resgata. Isso nos ensina que Deus não exige uma fé perfeita. Ele honra a fé corajosa, mesmo quando ela falha. O passo fora do barco, mesmo que seguido por um tombo, é mais precioso aos olhos de Deus do que uma vida inteira de acomodação dentro da segurança ilusória. A verdade é que o medo nunca vai desaparecer completamente. Ele estará presente toda vez que Deus nos chamar para algo maior. Toda vez que o futuro for incerto. Toda vez que a tempestade parecer fora de controle. Mas o que aprendemos com a jornada da fé é que o medo pode até gritar, mas ele não precisa vencer. Fé não é confiar quando tudo está bem. É acreditar quando tudo parece perdido. É olhar para as ondas e decidir ainda assim, seguir em direção à voz que nos chama. É aceitar que talvez afundemos, mas que não seremos abandonados. Porque a promessa de Deus não é ausência de tempestades, mas presença garantida em cada uma delas. E há algo ainda mais profundo. Cada vez que decidimos confiar, mesmo com medo, nossa fé se fortalece. Ela se torna músculo. Ela cria memória. O coração se lembra. Da última vez eu temi, mas ele me sustentou. E isso alimenta a coragem para a próxima vez. Porque sim, haverá outra tempestade. Haverá outro chamado. Mas agora há também uma história com Deus. Uma marca, uma cicatriz que conta. Eu fui ao fundo, mas ele me levantou. Às vezes a tempestade não passa. Às vezes o vento não para. Mas mesmo assim, escolhemos caminhar. Mesmo assim, ouvimos a voz. Mesmo assim, respondemos. Porque aprendemos que a fé não depende do cenário. Depende da confiança em quem nos chamou. E se foi Jesus quem disse, vem, então não importa se há ondas ou fogo, medo ou dúvida. Ele nos encontrará no meio do caminho. Existe uma coragem que nasce só na dor. Só no caos. É uma fé crua, sem enfeites. Uma confiança sem performance. É quando a gente para de tentar impressionar a Deus e só se joga nos braços dele. E ele responde. Sempre responde. Com presença. Com consolo. Com direção.
Portanto, se você está vivendo esse encontro entre medo e fé, saiba, você não está errado. Você está sendo moldado. E se decidir dar o passo, ainda que tremendo, ainda que chorando, descobrirá que não há vento forte o bastante para impedir a mão de Deus de te sustentar. Silêncio interior. Grito divino. Enquanto o mundo gira em ritmo frenético e as vozes ao redor se multiplicam, torna-se cada vez mais difícil discernir a voz de Deus. Vivemos bombardeados por opiniões, notificações, pressões e barulhos, internos e externos. E quando a tempestade chega, essa confusão se intensifica. O barulho do medo, da dúvida, da ansiedade, tudo grita, tudo exige atenção. Mas há um segredo que poucos percebem. Às vezes, o grito de Deus só pode ser ouvido no mais profundo silêncio da alma. Silêncio não é ausência de som, é espaço sagrado. É uma disposição interior. É quando escolhemos calar nossos próprios ruídos para ouvir o que o céu está tentando dizer. E paradoxalmente é muitas vezes no meio da tempestade que esse silêncio se forma, porque chegamos ao ponto de exaustão. Quando os conselhos dos outros já não ajudam, quando nossas próprias palavras não fazem mais sentido, quando não há mais nada a dizer, é aí que Deus fala. Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, viveu essa experiência de forma intensa. Após um grande confronto espiritual, ele fugiu. Exausto, deprimido, com medo de morrer, Deus o conduziu a uma caverna. E lá, Elias esperou. Um vento fortíssimo passou, mas Deus não estava nele. Depois, um terremoto. Depois, fogo. Mas Deus não estava em nenhum desses sinais. Então veio um sussurro suave, quase imperceptível. E ali estava Deus. Não no espetáculo, mas na quietude. Essa cena revela uma verdade brutal e linda. Deus muitas vezes escolhe o sussurro, não o trovão. Ele escolhe a quietude, não o espetáculo. Ele não compete com o barulho do mundo. Ele convida ao silêncio. E quem não aceita esse convite, acaba perdido em meio ao ruído. É por isso que as tempestades, mesmo dolorosas, criam uma oportunidade única. Elas expõem nossas distrações. Elas nos forçam ao recolhimento. Elas nos levam à caverna onde, finalmente, podemos ouvir o que não ouvíamos antes. E o que Deus diz ali pode não ser o que queremos ouvir, mas sempre será o que precisamos. Esse silêncio interior é um tipo de rendição. Um espaço onde largamos o controle, onde admitimos que não sabemos mais o que fazer, onde paramos de tentar vencer na força do braço. E Deus, que vê o coração humilhado e quebrantado, responde com revelação. Às vezes, Ele traz consolo, outras vezes, correção, mas sempre traz direção. É nesse silêncio que começamos a perceber os detalhes que antes passavam despercebidos. Um versículo lido 1000 vezes ganha novo sentido. Uma lembrança antiga se transforma em resposta. Uma oração aparentemente ignorada revela ter sido ouvida desde o início. O silêncio nos permite conectar os pontos e ver que Deus nunca esteve ausente. Há pessoas que evitam o silêncio a todo custo. Vivem sempre ocupadas, sempre correndo, sempre falando. Porque sabem que quando se calarem, terão que encarar o que está dentro. Mas a cura só acontece quando há confronto. E o confronto mais transformador é aquele entre nós e Deus, quando no silêncio Ele nos mostra quem somos e quem Ele é. Silenciar não é passividade, é postura espiritual. É declarar: Senhor, fala. Tua voz é mais importante que qualquer outra. É abrir mão da pressa para mergulhar na presença. É se permitir ser moldado, em vez de tentar controlar tudo. E quem aprende esse estilo de vida, de escuta profunda, carrega uma paz que nenhuma tempestade consegue roubar. A voz de Deus nunca vem para confundir. Ela vem para alinhar, para ajustar, para libertar. Mas para ouvi-la precisamos descer. Descer da ansiedade, do orgulho, do barulho. Precisamos entrar na caverna. Precisamos desacelerar. Precisamos aceitar que ouvir Deus exige sacrifício
e que esse sacrifício vale cada segundo. E quando finalmente ouvimos, tudo muda. Às vezes, a tempestade continua, mas o coração já não é o mesmo. Porque não se trata apenas de passar pela tempestade, mas de ser transformado por ela. E isso só acontece quando abrimos espaço para o sussurro divino. Portanto, se tudo parece barulho demais, talvez seja a hora de silenciar. De parar de buscar respostas fora, de fechar a boca e abrir o espírito. Porque Deus ainda fala, e no meio do caos, seu sussurro é mais poderoso que qualquer trovão. Chamado no vento, mudança no destino. Existe um momento na vida em que tudo muda. Às vezes não é visível, não há aplausos, nenhum raio cai do céu, nenhum sinal místico. Mas dentro do coração, algo vira, algo profundo, um deslocamento invisível, porém irreversível. Esse momento para muitos acontece quando respondem ao chamado de Deus, aquele que veio no vento, no caos, na dor. A resposta pode ser um sim sussurrado entre lágrimas, um gesto de entrega, uma decisão silenciosa. Mas o efeito disso? Uma mudança de destino. Não é exagero dizer que a história de uma pessoa pode ser completamente redefinida com uma única resposta. Deus chama. E quando atendemos mesmo sem entender tudo, Ele começa a reescrever capítulos que pareciam perdidos. O que era ruína vira solo fértil. O que era fim vira recomeço. E o que era confusão vira direção clara. A Bíblia está repleta de encontros assim. Moisés, no deserto, escutou o chamado no arbusto em chamas e teve seu destino virado do avesso. Davi, ainda um pastor de ovelhas ignorado, foi ungido rei após ser chamado no meio da simplicidade. Maria, uma jovem comum, disse sim ao chamado mais impossível do mundo, carregar em si o Salvador. E Paulo, que antes perseguia os cristãos, ouviu a voz de Jesus no meio do caminho e teve sua rota completamente alterada. Todos esses encontros têm algo em comum. Deus escolheu pessoas em momentos improváveis, em contextos de crise, rejeição ou confusão. Mas a resposta de cada um mudou tudo. Porque Deus não força ninguém. Ele chama e aguarda. Esse chamado, quando aceito, não nos torna perfeitos, mas nos coloca em movimento. Nos tira da inércia, nos impulsiona. Mesmo sem saber o caminho completo, seguimos. Porque confiamos em quem nos chamou. E é nesse processo que descobrimos quem somos de verdade. O destino muda, não apenas porque Deus quer nos levar a um lugar novo, mas porque Ele quer nos tornar alguém novo. É importante entender, a tempestade não foi um obstáculo, foi o palco. O vento que parecia nos destruir era, na verdade, o veículo da voz que nos salvou. O caos nos preparou para escutar, e agora, escutando, decidimos obedecer. Essa é a virada. E talvez essa obediência não traga aplausos. Talvez seja solitária. Talvez não faça sentido para quem está de fora. Mas a alma sabe. A alma reconhece quando está respondendo ao Criador. E mesmo que o cenário externo continue confuso, dentro de nós começa a nascer algo firme. Um norte. Um propósito. Responder ao chamado no vento é também romper com o passado. É fechar ciclos. É soltar pesos. É decidir que, mesmo com medo, vamos dar o primeiro passo. E quando fazemos isso, Deus se encarrega do resto. Ele vai abrindo portas, conectando pessoas, curando feridas, alinhando caminhos. O que parecia perdido começa a florescer. O que era morte se transforma em vida. Esse tipo de mudança não é só pessoal, ela afeta tudo ao redor. Famílias são restauradas, comunidades são impactadas, vidas ao nosso redor passam a ser tocadas. Porque quando alguém responde ao chamado de Deus, essa pessoa se torna um canal, um eco da voz que um dia ouviu no vento. E agora, por onde passa, essa pessoa carrega aquela mesma voz, que acalma, que guia, que transforma. Talvez você esteja nesse exato ponto da vida, diante do chamado. Talvez Deus tenha sussurrado algo nos últimos dias.
Talvez em meio ao barulho, algo tenha te tocado profundamente. Pode ter vindo através de uma oração, de uma palavra, de um vídeo. Talvez tenha vindo da dor, mas agora você está aí, ouvindo, sentindo, sabendo, mesmo sem conseguir explicar, que algo está acontecendo. Isso é o chamado, e você tem uma escolha. Pode ignorar, fingir que não ouviu, voltar à rotina, ou pode responder. Não precisa ser com um grande gesto, basta um coração disposto, uma alma quebrantada, um sim sincero. E acredite, esse sim pode mudar tudo, porque o vento não veio para te derrubar, veio para te posicionar, para te alinhar, para te lembrar de quem você é e de quem te chamou. O destino não é algo fixo, imutável, escrito em pedra. Ele é moldável nas mãos de Deus, e Ele nos dá a oportunidade de cooperar com esse processo. Quando ouvimos e obedecemos, somos inseridos no plano que Ele escreveu antes mesmo que nascêssemos. O chamado no vento é o convite divino para uma nova vida, para uma história com propósito, e quem responde nunca mais caminha sozinho.